noite, povo do YouTube, irmãos queridos e animados. Que bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez. Como sempre, já iniciamos aqui a nossa transmissão pelo Facebook e agora iniciamos aqui também pelo YouTube, né? Sejam todos muito bem-vindos. Uma noite especial de oração. Eu não sei como é que está a temperatura onde você está aqui, mas para mim a temperatura está ótima, fresquinho, não está muito calor nem muito frio. Hoje é uma noite de uma temperatura bem agradável, né? Mais agradável ainda será o nosso momento com Deus, nosso momento de oração, nosso momento de estudo da Bíblia. Portanto, eu convido para que você fique aqui. E mais do que ficar aqui, eu convido que você compartilhe também esta live, esse momento de oração. Eu vou pedir aos meus amigos aqui do Facebook que façam o mesmo, tá bem? Se você puder, então, aí compartilhar esse momento, esta live, eu creio que muita gente pode se beneficiar da palavra de Deus, não é? Fico feliz de ver aqui presente conosco também o irmão Marcos Nogueira. O irmão Marcos está lá na cidade, no estado do Paraná, bem pertinho de Foz do Iguaçu ali. Seja muito bem-vindo, irmão Marcos. Que bom tê-lo aqui conosco, viu? Estou vendo a Rosane Freitas também. Que bom tê-la conosco, Rosane. A Rose Saldanho, o irmão Ayrton Antônio. Deixa eu ver aqui quem mais está chegando. O irmão Adil. Irmão Adil, fazia um tempo já que você não aparecia. Que bom que você está conosco de volta, viu? A irmã Jussara também está conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. A Mag. Boa noite, pastor. Boa noite. Depois eu vou falar sobre o seu pedido de oração. Então, reserve ele aí, tá bom? Deixa escrito aí na sua linha de digitação. No momento certo, então, eu vou pedir para que você retorne com o seu pedido de oração. Olha quem está conosco aqui também hoje. Pastor Péricles Barbosa. O pastor Péricles, ele é o nosso departamental de jovem de nossa associação e também o diretor de comunicação da Associação Paulista Sudoeste. Pastor Péricles, muito obrigado por estar presente conosco. Estou vendo aqui também a irmã Maria Campelo. Irmã Maria, seja muito seja muito bem-vinda. Deixa eu ver mais aqui quem está conosco. Adriana Lorenzon, minha amiga de infância, minha vizinha. Seja muito bem-vinda. Irmã Edith Maria conosco. A Milena, sempre conosco aqui também. Meu tio, o Valdomiro Madalena. Que legal, tio, que você está conosco aqui. Que bom, viu? Seja muito bem-vindo, tiozão do coração. Marcelo Pereira. O Marcelo está fazendo aqui um elogio. Grande homem de Deus, jamais o esquecerei. Boa semana. Nossa, Marcelo, fiquei até mais motivado agora aqui, viu? Não pelos meus méritos, né? Mas pelos méritos de Cristo Jesus. Que bom a gente ouvir uma palavra assim de vez em quando. Vera Maria. Boa noite, pastor. A irmã Vera foi a primeira a chegar. Muitos ainda não estavam aqui. E que bom que ela está conosco, né? A Suzana está conosco também. Seja muito bem-vinda. O irmão Vanderlei, lá de Itaberá, todos os domingos e praticamente todas as quartas-feiras o irmão Vanderlei está conosco. Irmão Vanderlei, nós continuamos orando por você, tá bem? Deixa eu pular um pouquinho aqui para o YouTube. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Tem uma lista enorme de pessoas que já chegaram aqui pelo YouTube, tá bem? Está conosco então o irmão Alessandro Costa, o irmão José Eduardo também, o irmão José Eduardo, que é o pai do José Eduardo. Eu tenho que definir como é que eu chamo vocês, viu? Porque tá bem complicado isso. O irmão Antônio, o irmão Erivelton, o irmão Elias Jesus, muito boa noite, irmão Elias. A Marinês não está morando mais em Sorocaba, né, Marinês? Eu acho que você está em outra cidade agora, né? Irmão Claudevan, muito boa noite, irmão Claudevan. William Bueno, deixa eu ver mais quem está aqui. A Edith Souza, a Bárbara Gavioli. Será que a Bárbara Gavioli, por que não tem a fotografia dela aqui? Bárbara, você é parente ali dos Gaviolis que moravam próximo à minha casa lá em Ourinhos? Será que é isso? Se for, dá um joinha para mim aí para eu saber. Também está conosco aqui a tia Dirce Madalena. Que bom que você está aqui. O irmão Júnior Quevedo, a alegria de tê-la aqui também, viu? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Meu tio
Ah, não, é a irmã, é a tia Dirce. Eu achei que era meu tio que estava aqui, que o nome é muito parecido. Deixa eu ver, a Fernanda Mello conosco, Helena Marciano, sejam todos muito bem-vindos, o irmão Nelson. Tem uma vantagem de você assistir aqui pelo YouTube, porque aqui eu coloco as telas que a gente vai utilizando nas músicas, você consegue acompanhar a letra da música, né? Então tem uma certa vantagem de acompanhar pelo YouTube. Mas eu vou continuar fazendo as transmissões também pelo Facebook, porque eu sei que muitos gostam desse canal, né? E talvez para alguns seja mais fácil também aí pelo Facebook. Então, de qualquer maneira, vou continuar essas transmissões. Está conosco também o irmão Weiner, lá de Itapeva. Seja muito bem-vindo, irmão Weiner. O irmão Ayrton Antônio Cruz. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Irmã Ana Lúcia Nogueira. Ok. O irmão Orlando Valdemar, que está em São Paulo. Irmã Vanessa Lima conosco também. A Aninha, ok, Aninha Nogueira, que legal ter você conosco. A irmã Simone Nascimento, muito bom. Irmão Hermes Viana também, que legal, irmão Hermes, seja muito bem-vindo. Irmã Rose Matos, enfim, um grupo grande aqui. A irmã Eliane Furlan também está aqui no Facebook. Vou contar um segredo para vocês. Eu não ouvi isso deles, mas eu acredito que eles tenham combinado alguma coisa. A irmã Eliane e também o irmão Alessandro, casados, e são os meus colaboradores aqui nos bastidores, né? Eu acredito que cada um fica num canal para ver como é que tá a coisa, para ver se está funcionando direitinho, me dá o feedback, me dá o retorno aqui, para a gente poder avançar, né? Muito obrigado, Eliane, muito obrigado, Alessandro, que tem sempre me dado esse apoio para que seja possível as coisas que temos feito aqui via internet, né? Como eu já falei para vocês, eu não sou expert nesse assunto. Eu agradeço aos irmãos que têm paciência comigo, porque eu vou acertando os detalhes, eu vou corrigindo, eu vou melhorando as coisas, né? Então eu agradeço pela oportunidade que eu tenho de falar com vocês por esses canais. Querido, só um detalhe, falando em canal, eu já pedi isso na semana passada e foi uma bênção, porque na semana passada nós estávamos com 80 e poucos inscritos no meu canal, Emerson Yamamoto, lá no YouTube. E o interessante foi o seguinte, que deu certo, que o pessoal entrou e o pessoal se inscreveu no canal. Então hoje nós passamos de 100 inscritos, eu já tenho então ali um status no YouTube que me permite algumas coisas para o canal, para melhorar o canal. Então eu agradeço muito aos que fizeram a sua inscrição, tá bom? Meu objetivo é pregar a palavra de Deus, ir melhorando então, né, o canal na medida do possível. E eu fico muito feliz quando eu vejo que os irmãos estão colaborando aí, estão ajudando nesse processo. Se você puder se inscrever, tanto você que está aqui, que não se inscreveu ainda no Facebook, como você também do YouTube, eu gostaria de pedir essa gentileza de vocês fazerem então esta inscrição. O canal ele vai crescendo em número de inscritos, nós vamos ganhando status ali no YouTube para melhorar então as transmissões, melhorar o canal, né? Eu fico feliz de ver que nós temos um grupo que sempre está conosco nos momentos de culto aqui, né? Tanto no domingo como na quarta-feira, esse grupo especial. Hoje eu estou utilizando aqui um equipamento que até então não tinha utilizado, que é o microfone lapela. Estou com uma iluminação nova aqui, graças a um presente que ganhamos da Associação Paulista Sudoeste. Esse presente que tem nos ajudado aqui nas transmissões a melhorar a qualidade das transmissões, né? Eu creio que hoje você está percebendo que a tela está um pouco mais clara, que a imagem está um pouco mais nítida, né? Graças a isso que a gente está fazendo. E também tem um microfone aqui, né? Se você está ouvindo bem aí o áudio, na verdade o microfone funciona para o YouTube, não para o Facebook, tá bem? Então, se você está ouvindo bem o áudio aí no YouTube, eu acho que não tem como dar um joinha aí, né, no YouTube, mas pelo menos diga, ó, estamos ouvindo bem o áudio, porque daí eu acompanho o chat aqui, o que está acontecendo.
Queridos, hoje nós mudamos um pouco a música. Estávamos cantando Falar com Deus. Não, Falar com Deus não, era Falar com Deus na quarta-feira, né? Estávamos cantando outra música no domingo, perto de Jesus. Mas eu creio que podemos de vez em quando aí dar uma mudada. Vocês vão ouvir a música. Eu vou ter que tirar aqui então o microfone de funcionamento para que o pessoal do Facebook ouça essa música, tá bem? Então a música hoje é uma música que todo mundo conhece, todo mundo já sabe, e é aquela música Maranata, ok? Vamos cantar animados. Eu quero ver vocês dando as respostas aí, porque o Facebook tem realmente assim alguns instrumentos que nos ajudam a entender como é que você está reagindo à transmissão, tá bem? Então manda aí coraçãozinho, joinha, vê aí o que dá para fazer, ok? E nós vamos então aí tendo a resposta, conseguimos enxergar as reações de vocês. Então vamos cantar juntos este cântico especial. Então, Maranata. Você vai ouvir baixinho no começo, mas depois ela vai ficando melhor, né? Já vai aumentando aí o volume. O pessoal aí está ouvindo bem? Estão ouvindo bem? A minha salvação e a ti renderei. Vamos cantar, meu povo. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Que legal as reações aqui no Facebook. Muito bom. Parabéns a você que está participando aí, né? Digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito bom, que legal. Bonito de ver a reação. Pena que não dá pra ver a mesma coisa pelo YouTube. Agora mais animados ainda, segunda parte. Tu és a minha luz, Vamos sério, vamos cantar a minha sério. salvação, e a ti me renderei. Vamos somente cantar. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Vamos lá, agora. Você não sabe cantar igual essa música? Não consegue cantar numa segunda voz? És digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é a mensagem que você tem que dizer agora. Vem Jesus. Que Jesus venha nos buscar, né? Essa é a mensagem que nós temos no nosso coração. Agora vem, Senhor Jesus. Peça a Deus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mais longe agora. Deixa os seus vizinhos ouvirem o que você está cantando. Será que eles são capazes de ouvir o que você está cantando? Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Eu quero convidar você agora, tanto esses que estão pelo Facebook, como aqueles que também estão aqui pelo YouTube, quero convidar a vocês para que nós possamos orar juntos.
Ver se dá tudo certo aqui para vocês ouvirem. Vê se vocês ouvem agora. Eu tirei aqui o microfone, vê se vocês conseguem ouvir agora aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu não. Sumiu o som, estão falando aqui. Voltou o som. Tá bom, então tá bom. Eu vou ficar sem o microfone. Era o microfone que eu estava utilizando, por alguma razão ele parou de funcionar aqui, né? Essas coisas made in China tem disso às vezes, né? Ok, deve estar com coronavírus esse microfone aí. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós hoje fizemos um passeio ciclístico com um grupo aqui de Sorocaba, é o Seven Bikers. Ele é um movimento que começou em Hortolândia, já se espalhou por algumas partes aí do Brasil, né? E é um ministério adventista. Então as pessoas se juntam aí para andar de bicicleta tal, e essas pessoas também podem evangelizar através dessa questão, né? Nós já tivemos alguns amigos que já se inscreveram, então aí no Seven Bikers, que não são adventistas,
estão conosco, começaram a andar conosco, e tem sido uma bênção, porque eles estão entrando ali no ritmo, estão junto com a gente ali, eles ouvem a palavra de Deus ali, as orações. Se você tem vontade de andar de bicicleta, você gosta de andar de bicicleta, melhor dizendo, e de repente você quer fazer parte desse grupo, então você pode procurar o irmão Saulinho, ali da igreja do Éden. Se o Elcio estiver aqui numa dos canais aqui, eu pedi a gentileza do Elcio colocar o número do Saulinho então na linha aqui, para o pessoal pegar o número aqui, porque eu não tenho o número aqui, tá bom? Mas você poderá então pegar o número do Saulinho e você se inscrever no Seven Bikers, porque daí ele ajuda, você faz parte daquele grupo ali. Nós temos a condição de sempre estarmos juntos pedalando. Hoje eu pedalei 23 quilômetros. Eu estava falando para o pessoal que depois da minha adolescência, eu acho que é a primeira vez que eu pedalei tanto na vida. E cheguei em casa hoje, eu achei que eu ia desmaiar, porque eu estava realmente bastante cansado. Mas Deus foi tão bom que eu passei o dia bem, graças a Deus. E estamos aqui junto agora para poder falar de Deus, né? O segundo recadinho é em relação à lição da escola sabatina para jovens, uma classe especial para jovens e uma classe especial para adultos. Essa classe de escola sabatina eu tenho soltado então ali o link. Se você não faz parte dos grupos das igrejas Árvore Grande, do distrito Árvore Grande, você pode pedir em particular mesmo, tá bom? Manda um recadinho para mim, aí eu mando para você o link para você poder participar dessa classe de escola sabatina. Mas tem sido uma bênção, uma bênção. No último sábado agora, nós tivemos ali o redator, né? Redator-chefe da lição da escola sabatina na Casa Publicadora, pastor André. E foi realmente assim, olha, um momento muito especial. Depois ele pregou para a gente na sequência. E eu assim, tô em dúvida se nós não estamos aí, de repente, pareando com a Novo Tempo aí na audiência, viu? Brincadeira, viu, irmão Zé? Mas foi muito bom, foi muito legal. E eu creio que tem muito a acrescentar esses estudos. Então, tanto jovens tem uma classe especial, como também dos adultos tem uma classe especial. No próximo sábado, nós vamos ter um novo convidado, também da CPB. Ele é editor da revista Ministério, tá? Você poderá, então, aí, pastor Wellington, né? Você poderá, então, participar dessa classe pelo Zoom, né? Nós fazemos sempre pelo Zoom essas classes de escola sabatina. Mas eu acho que vai ser uma bênção. Se você puder participar, vai ser bem legal. Eu acho que vale a pena você entrar e você, então, também dar a sua contribuição na lição. E sempre existe espaço aí para a gente também comentar, para a gente falar, não é? E assim nós vamos seguindo, tá bom? Ok, meus queridos, nós vamos então agora para o estudo da Palavra de Deus. Você está com a sua Bíblia aí? Pega a Bíblia, vamos então nos preparar para esse momento aqui, tá bem? Eu vou fazer uma oração agora pelos pedidos que foram feitos. Como hoje não é um culto de oração, é um culto mais uma visão missionária, então hoje nós não vamos ler os pedidos de oração que foram apresentados aí, tá bem? Eu estou vendo aqui que o irmão Elcio já colocou o telefone do Saulinho aqui no Facebook. Eu não sei se no YouTube foi colocado, mas de repente a Rosana tem condição de colocar, porque eu vi o nome dela ali, ela tem condição de colocar o telefone do Saulinho ali. Como eu estava dizendo, nós podemos então na quarta-feira tomar tempo para isso. Todas as quartas-feiras nós temos orado pelas lutas que os irmãos têm enfrentado, né? Eu tenho recebido notícias boas a respeito do que tem acontecido, de respostas, né, de Deus a essas orações. Algumas pessoas me procuram em particular dizendo: pastor, graças a Deus eu fui atendido naquele pedido que eu fiz no programa da live. E o mérito é todo do Senhor, o mérito é todo de Deus, né? Não existe mérito algum em nenhum ser humano por interceder ou por falar absolutamente nada, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. Nós somos simples seres humanos. Mas orar pelos irmãos é sempre muito bom. Eu faço isso diariamente. Eu creio que muitos aqui também têm o hábito de fazer isso, orar uns pelos outros, né? E a oração intercessória, ela tem realmente um grande poder.
Então feche os seus olhos, nós vamos orar por esses pedidos que foram apresentados e também pelo estudo da palavra de Deus aqui. Querido Deus, mais uma vez, Senhor Deus, inclinamos a nossa fronte, estamos felizes, Senhor, por poder, nesta noite, falar com o Senhor, ouvir a Tua palavra e também entregar as nossas lutas, as nossas preocupações nas Suas mãos. Ó Pai, não tem sido fácil para muitos viver nesses momentos agora. Para algumas pessoas talvez um tanto mais tranquilo, mas para outras, talvez uma carga extremamente pesada. Eu quero me lembrar, Senhor Deus, dessas pessoas menos favorecidas. Por favor, Senhor Deus, esteja com elas. Hoje, andando de bicicleta, vi uma pessoa abraçado a uma sacola de latinhas. Fiquei pensando, Senhor Deus, quanto sofrimento para conseguir o pão de cada dia. Quanta dificuldade para conseguir uma sacolinha de latinhas, Senhor Deus. Mas eu sei que o Senhor cuida dela como cuida de nós também. Por favor, Senhor Deus, ouça o clamor do seu povo. Não merecemos absolutamente nada, mas nós confiamos no Senhor. E agora, ao abrir a sua palavra, que o Senhor fale mais uma vez conosco, ao nosso coração, e seja a direção em nossa vida. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Tá bem, irmãos, nós vamos dar sequência então aqui. Eu vou colocar agora este momento especial, que é o nosso... Ok, irmãos. Então, Mateus capítulo 17, a partir do verso 14, ok? Continuando, então, os temas Encontros de Jesus, como nós temos feito em todos os domingos, não é? Uma série de estudos da Bíblia, desses encontros especiais que Jesus teve, ok? Mateus capítulo 17, então, o verso 14. Vamos lá? O verso 14 diz assim: quando chegaram à multidão, um homem, ele se aproximou de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Fiquei imaginando quando eu estava lendo isso aqui, a descrição, porque é uma descrição da realidade, né, de coisas reais. Fiquei pensando aqui, um jovem que cai no fogo e que cai na água. Que cai no fogo e que cai na água. Você imaginou você ter um filho assim? Quando vê, por exemplo, uma fogueira, quando vê alguma coisa pegando fogo, essa pessoa se joga na fogueira? Ou então, quando vê um rio, né, alguma coisa assim, a pessoa se joga, não se jogar para se banhar ou para nadar, mas uma pessoa se jogava ali, quem sabe, para jogar a sua vida fora, perdendo a sua própria vida, né? No final das contas, esse jovem que ele sofria de epilepsia, né? Ele não queria, eu interpreto desta forma, irmãos, tá certo? Pelo sofrimento, olha, perceba só, irmãos, pelo sofrimento, esse jovem se tornou um suicida. Ele não queria mais viver. Estava cansado de viver. Essas tentativas de se jogar no fogo, se jogar na água, era para acabar com a própria vida. Eu não sei se você já lidou com algumas situações assim, com alguém que ou sofresse de depressão, ou tivesse uma doença muito séria, muito pesada, e que não queria mais viver.
Os irmãos sabem, eu trabalhei no Cevisa. Trabalhei 2 anos lá e eu vi muitas pessoas que eram doentes terminais. Pessoas que já estavam desenganadas pelos médicos. Essas pessoas não tinham mais o que fazer, né? Não havia mais possibilidade de regressão da doença, a não ser por um milagre de Deus. E essas pessoas então iam buscar tratamento ali no serviço. E eu conversei com alguma delas, doentes terminais. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com doentes terminais. A pessoa perde a motivação pela vida, né? E mesmo que não sejam terminais, e esse era o caso aqui, não era um doente terminal, porque era uma doença crônica, não é? Mas um jovem ainda teria que viver ainda, quem sabe, muitos anos pela frente. Mas tanto esse grupo dos doentes terminais como o grupo daqueles que sofrem muito em virtude de uma doença, essas pessoas, grande parte delas, em virtude do sofrimento, elas preferem a morte do que continuar vivendo. Eu não sei se você passou por algum problema sério assim, de uma doença que estava te incomodando de uma forma mas tão intensa, era tanta dor, tanto sofrimento, que você desejou a morte. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas uma pessoa que está de mais idade, essa pessoa, quando ela vive essa circunstância, talvez ela assim, estou no final da vida mesmo, não é? Não me resta muita coisa. Talvez assim, ela se sinta um pouco mais confortada por ter podido viver bastante. Mas eu fico imaginando, por exemplo, um jovem ainda com tanta vida para frente. Eu tive a oportunidade de ir para o Hospital do Câncer lá em São Paulo, né? E via crianças. A ala mais triste do hospital é a ala das crianças. Porque você vai lá e as crianças começando a vida, não é? E já tendo que enfrentar situações assim. As crianças talvez não entendam muito bem a profundidade do problema, da situação que terão que viver, mas um fato é o seguinte, já estão sofrendo, muito sofrimento. O sofrimento, ele nos traz o desejo de morrer, que a nossa vida se encerre o mais rápido possível. Mas este pai, você é pai, você é mãe, muitos aqui são, alguns não, mas muitos são. E quando você vê um filho sofrer, o desejo que a gente tem é que aquela dor passe para a gente, aquela doença passe para a gente. Mas a gente detesta, a gente não se conforma de ver filho sofrer. Pense nesse pai, pense. Nesse pai que estava vendo o seu filho ali num sofrimento extremo, né? Perdendo o desejo de viver. Era um suicida, um jovem suicida. Agora, se aproximando de Jesus e talvez com uma única esperança, ou a última esperança, esse jovem agora se aproxima de Jesus. E olha o que aconteceu, o verso 16 diz assim, olha, ele o trouxe aos teus discípulos, eu o trouxe, essas foram as palavras, né? O verso 15, melhor dizendo, olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Essas foram as palavras. E depois, verso 16, ele diz assim, olha, eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Esse é um outro fato que também me chamou muita atenção na Bíblia. Sabe por quê? Quando a coisa aperta e algum irmão da igreja tem um parente, né, ou mesmo o próprio irmão da igreja está mal de saúde, é muito comum que esses irmãos chamem os pastores para poder, quem sabe, orar pelos que estão sofrendo. É muito comum isso, né? E eu já visitei pessoas muito queridas, de convivência minha, de pessoas assim, de eu estar triste de ver a situação delas. Eu me lembro de um menino em São Paulo. Esse menino, ele tinha, na época, 9 anos. Eu conheci o Hospital do Câncer em virtude desse menino. Porque ele tinha alguns caroços que iam nascendo pelo corpo, que na verdade eram câncer mesmo, né? Era o câncer que se manifestava ali através desses caroços, né? E o menino, ele tinha muita dor em virtude desses caroços.
Eu vi o sofrimento da mãe, eu vi o sofrimento do pai, duas pessoas cristãs, duas pessoas que nunca deixaram de crer em Jesus em virtude do sofrimento do filho, mas que sofriam muito em virtude dele. E eu me lembro quando fui fazer uma visita, quando a mãe falou: pastor, você precisa ir para o hospital porque ele está muito ruim, está muito ruim. Eu não me lembro especificamente a doença que ele tinha, né? Se alguém aí sabe que doença é, pode me ajudar. Eu não me lembro mais o nome. Mas eu fui visitar o menino, e quando eu entrei no quarto, o pai e a mãe estavam chorando, e o menino estava ali deitado na cama, e eu fiquei pensando assim: Senhor, o que falta na gente? Para a gente poder entrar num quarto como esse e ver o sofrimento de um juvenil como esse, a gente clamar ao Senhor e esse menino ser curado. Por que os discípulos, por que Jesus? Porque, na verdade, aqui ele estava dizendo que os discípulos não puderam curar, mas os discípulos também curaram muitas pessoas. Depois do poder sendo entregue nas mãos dos discípulos, depois do evento Pentecostes principalmente, eles curaram muitas pessoas, tanto é que a sombra de Pedro era capaz de curar uma pessoa. E aí quando eu vi essas histórias da Bíblia, e vendo aquele sofrimento, esse talvez seja assim, uma das coisas que me tocou muito, mas eu visitei muita gente que eu vi o sofrimento dessas pessoas e dizia: Senhor, me ajuda a fazer alguma coisa, me ajuda a ter poder nas minhas mãos, não eu, mas que eu tenha o seu, talvez assim, que o Senhor me dê poder para poder curar essas pessoas, para poder ajudar, minimizar o sofrimento dessas pessoas. E quantas vezes eu orei por pessoas, claro, irmãos, claro que a gente não entende muito os planos de Deus, né, os porquês de Deus, né? Mas quantas pessoas eu orei por elas, pessoas que vieram a falecer depois. No Cevisa, eu me lembro de uma mulher riquíssima, uma mulher de uma empresa de pão de queijo, uma mulher assim com muitos recursos mesmo, muitos recursos. E ela dizia assim, ela dizia para mim: pastor, ora por mim, pastor, para que Deus tenha misericórdia, para que eu seja curada. Eu falei: claro, esse é o meu objetivo, eu tenho prazer em fazer isso, mas eu não sei os planos de Deus. Mas o fato é, queridos, que eu ficava assim decepcionado. Até hoje fico. Quando eu ia visitar, ou quando eu ia visitar uma pessoa doente, de doença terminal, e aí depois de clamar a Deus, de pedir a Deus a resposta, de pedir que Deus realmente intervisse, eu sabia da morte dessa pessoa. Eu ficava muito chateado, ficava muito decepcionado. E especificamente no quarto desse menino, em virtude de tanto sofrimento que eu estava vendo, eu fiz uma oração ali em silêncio, não verbalizei essa oração, mas eu fiz uma oração em silêncio dizendo assim: Senhor, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Por que, Senhor Deus, que eu não tenho condições de curar, não pelo meu mérito, mas de orar aqui, acontecer uma cura na vida desse menino? Os pais sofrendo desse jeito, irmãos, infelizmente, o menino viveu até os 17 anos. Viveu bastante ainda, com tantos problemas que ele tinha, né? E aí aos 17 anos ele faleceu. Os pais me ligaram, disseram assim: pastor, você lembra da gente ainda? Claro que lembro, claro. Disseram assim: pois é, pastor, eu me lembro de tantas vezes que você foi para o hospital, foi em casa orar pelo nosso filho e tal, mas a gente gostaria de comunicar que infelizmente ele faleceu. Quanta decepção, não é? Esse pai estava decepcionado com os discípulos porque ele levou o filho aos discípulos, mas os discípulos nada puderam fazer. Mas por que não podem fazer? Por que eles não puderam fazer? Por que muitas vezes porque eu não preciso ter uma unção especial para pedir a Deus alguma coisa. Você, não sendo pastor ou não sendo,
Você pode se achegar no leito de alguém que está doente e clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa e haja a cura ali. Mas muitas vezes nós somos mesquinhos nos nossos pedidos. Essa é uma das coisas que eu percebo. Porque a gente não consegue enxergar o amanhã. Nós não sabemos exatamente quais são os propósitos de Deus para a vida daquela pessoa, né? E por incrível que pareça, e por mais difícil que seja aceitarmos essa realidade, para algumas pessoas, às vezes, a morte é melhor do que a vida. E eu vou dizer o porquê. Porque muitas pessoas, se continuarem em vida, talvez estando salvas em Cristo Jesus, se continuarem em vida, essas pessoas poderiam perder o caminho da salvação. E Deus às vezes permite que essas pessoas descansem para não perder a salvação. Entende? Deus é misericordioso até com as coisas que humanamente são ruins para nós, que a gente enxerga como fato ruim. Mas, claro que a gente fica decepcionado, porque nós queremos vida para as pessoas, nós queremos abençoar as pessoas sempre, né? Nós queremos levar alegria para as famílias, para as pessoas. E estava ali agora esse pai decepcionado com os discípulos, dizendo, olha, eu levei o meu filho aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E aí então, o verso 17 diz assim, olha, respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Parece que é um cenário de decepções, não é? O pai decepcionado com os discípulos talvez decepcionados consigo mesmo, porque nada puderam fazer pelo menino, e agora Jesus decepcionado com os discípulos, e decepcionados com aqueles que se diziam seguidores. O verso 18 diz assim, olha, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Perceba que o problema do menino era aqui realmente uma possessão, e por isso que o menino também tinha aquelas atitudes, não é? De se jogar ali, quem sabe no fogo, se jogar em rios tentando afogamento, não é? Então, creio de duas formas, né? Em virtude desta possessão e em virtude também desse sofrimento do menino, né? Mas, então os discípulos, agora presta atenção no finalzinho da história, o verso 19 diz assim, ó, então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, porque quando a gente quer fazer alguma pergunta assim um pouco, talvez, desajustada, ou que a gente não deve fazer em público, aliás, isso é uma coisa interessante, né? Eu percebo que quando alguém quer conversar uma coisa que é particular, às vezes faz isso em público, né? É interessante quando você tem alguma coisa para resolver pessoal, então faça isso em particular, não faça isso em público. Porque às vezes a gente expõe muito as pessoas, né? Ou as pessoas nos expõem também, isso é muito ruim. Então, se você tem alguma coisa a falar para uma pessoa, fale em particular, não fale em público. Mas os discípulos estavam ali falando particularmente, agora aqui a Jesus, né? E então os discípulos disseram o seguinte, por que não pudemos nós expulsar o espírito imundo do menino? Por que a gente não pôde fazer nada? Por que tentamos? Por que fizemos a nossa parte, mas não deu resultado? Não foi possível fazer. E aí Jesus então responde, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Agora, essa questão, né? Você vê que a questão é a fé. A questão é a fé. Tudo que envolve as coisas, vamos dizer assim, que aos nossos olhos podem se tornar impossíveis, elas se tornam possíveis pela fé. Pela fé.
Mas alguém pode estar pensando assim, poxa pastor, mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu, quando peço a Deus, eu peço com fé. Eu peço que realmente eu vou receber. Eu acredito realmente que vai dar certo, não é? E esta fé que às vezes medimos, a forma como medimos a nossa fé, é muitas vezes uma forma muito diferente de como Deus mede a nossa fé. Porque, perceba, Jesus falando aqui a respeito, então, de que se nós pudéssemos ter uma fé suficiente, uma fé pequena como um grão de mostarda, isso seria suficiente para fazer o impossível, para fazer as coisas que humanamente falando são impossíveis. O problema é a nossa fé. A forma como a gente enxerga a nossa fé, às vezes é superior à forma como Deus enxerga. A gente não sabe o que é ter fé. Em outras palavras, é exatamente isso. Nós não sabemos o que é ter fé. Uma das evidências que me falam a respeito disso é que quando, por exemplo, alguma coisa muda em nosso mundo, como agora estamos vivendo, uma pandemia que virou o mundo de perna para o ar, né? Tá tudo fora do seu eixo, tá tudo bagunçado. Muitas pessoas acabam se abalando em virtude disso. E agora, como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E algumas pessoas elas entram em um princípio de desespero, pensando, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que será o meu dia de amanhã? Às vezes a gente pensa que tem fé, mas uma coisa simples da vida é capaz de abalar essa estrutura. E a gente, infelizmente, perder esta noção, né? E a nossa vida, ela se refletir de forma muito, talvez assim, real a nossa falta de fé. Você pode se pegar com falta de fé. Você pode se avaliar com pequena fé. Porque a pessoa que tem fé, da maneira como Deus quer que tenhamos, as circunstâncias da vida não mudam a credibilidade que essa pessoa tem em Deus. Não vai mudar o pensamento dela em relação a Deus. Não vai mudar o pensamento dela em relação ao cuidado de Deus, a misericórdia de Deus e aquilo que Deus continua fazendo na nossa vida. As circunstâncias externas não vão abalar a nossa fé. Pergunto para você, e essa pergunta eu fiz para mim mesmo: será que a gente tem fé de verdade? Será que a nossa fé ela é pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? Queridos, eu creio que isso é uma das coisas que em nós precisa crescer, a nossa fé. Quando temos fé o suficiente, eu não vou me abalar com as coisas, com as realidades do mundo. Não vou abalar. Quando eu tenho fé suficiente, eu não vou me abalar porque eu perdi o emprego. Quando eu tenho fé suficiente, eu não vou me abalar porque tem algum parente meu com Covid-19. Quando eu tenho fé suficiente, eu não vou me abalar porque eu peguei Covid-19 ou qualquer outra doença. Estava ouvindo um pastor falando, né, a respeito, ele pegou essa doença em São Paulo. E ele estava dizendo assim: em momento nenhum eu tive medo de morrer. Em momento nenhum. E eu fico pensando se não é isso que precisa acontecer conosco. Claro, isso é apenas uma demonstração, né? Uma simples demonstração de fé. É a confiança. Fé é confiança. É confiança em Deus. É saber que, apesar das circunstâncias, Deus está no controle da nossa vida. Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos abençoando. Entende? E essa foi a repreensão de Jesus. Esse é o motivo da decepção de Jesus com os discípulos, né? Poxa, que pena, né? Vocês não têm fé suficiente. E aí o texto, ele termina da seguinte forma: mas
esta casta de demônio não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. Da oração e do jejum. Então, claro, fé. O que é que estava faltando para os discípulos? Fé, oração e jejum. Quando eu comecei a ler isso aqui, quando eu comecei a estudar um pouco do assunto, eu entendi a seriedade de orar por alguém que está doente. Eu entendi a seriedade de orar por alguém que está em necessidade, independente do que esteja acontecendo. Mas o fato é que esse não é um princípio que a gente vive. Eu vou orar por alguém, antes de orar por essa pessoa, eu vou então jejuar e eu vou permanecer com Jesus. E é interessante, né, que isso se encaixa perfeitamente na vida de Jesus e o que o próprio Jesus fazia. Porque Jesus Cristo, perceba, era um homem de oração, era um homem que estava em constante comunhão com o Pai, o tempo todo em comunhão com o Pai. Ele não era uma pessoa que se aventurava a fazer as coisas sem esse direcionamento, sem estar com Deus, estar em um só com Deus. Se Jesus, que era Deus, fazia isso, você imagina nós, então, somos pecadores, seres humanos tão pequenos quanto somos. Por isso que muitas vezes as coisas não dão certo. Bom, não dão certo na visão humana, talvez, né? Porque na visão divina talvez seja diferente do nosso pensamento. Mas por isso que muitas vezes não temos resposta às nossas orações. Primeiro porque a gente não tem fé o suficiente. Depois porque a nossa vida não é uma vida de oração, uma vida de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos jejuando com um propósito definido. E jejum não é simplesmente deixar de comer, como muitas pessoas pensam, ou muitas pessoas fazem. Deixei de comer, jejuei. Opa, espera um pouquinho, não é assim. Jejum não é isso. Jejum sempre tem um propósito definido. Eu vou ficar sem o alimento para minha mente ela estar mais lúcida e eu conseguir ouvir a resposta de Deus, eu conseguir ouvir Deus falando comigo através da palavra de Deus, através de pessoas que vêm falar comigo. Entende? A minha mente estar mais lúcida, mais clara para eu conseguir entender o que Deus quer falar comigo. Mas a nossa vida espiritual é muito fraquinha. Assim como a nossa fé é muito fraquinha. Como é que a gente pode ter o poder de Deus se as nossas questões espirituais elas são levadas de qualquer forma? Se elas não são prioridade na nossa vida? Se a nossa espiritualidade ela não é relevante? Não é? Como é que eu posso ter o poder de Deus? Como é que Deus pode manifestar o seu poder em minha vida se a minha vida espiritual é um fracasso? Se a minha fé é um fracasso? Claro, irmãos, não há resposta. Não há resposta porque não somos nós que curamos. Tem muita gente que pensa assim, não é? Eu vou curar. Como assim eu vou curar? Imagina um ser humano curar outro. Imagina. O poder vem de Deus. O poder não é nosso, não. Isso é uma falsa ilusão. É se apoderar de uma coisa que não é nossa. Sabe? Eu fico vendo esse tipo de oração, irmãos, e sinceramente eu não creio nisso. Porque é muito claro para mim aqui, o poder é de Deus. E se eu não for um conduto das bênçãos de Deus, como é que eu posso ajudar alguém com as minhas orações? E queridos, se nós tivermos fé, qualquer coisa nos será possível. E eu penso, meus queridos, que nessa noite talvez você esteja pensando aí, né? E agora? Como é que eu posso resolver essa questão? Como é que eu posso, de fato, ter o poder de Deus na minha vida? Você tem a resposta agora. É um estado de comunhão permanente com Deus. Quando os nossos olhos, ou quando a nossa vida, ela sai daquilo que é o propósito de Deus,
Como é que Deus pode se manifestar na nossa vida se vivemos assim? Mas nessa noite eu gostaria de pedir a você que você refletisse a respeito disso. Que possamos orar realmente, pedindo a Deus que sejamos pessoas diferentes, que sejamos pessoas melhores. Sabe, que Deus, Ele venha estar conosco realmente. Eu quero mais uma vez orar nessa noite. Foi muito bom ter todos aqui. Eu estava vendo aqui, estava falando aqui, vendo algumas pessoas entrando aqui na live. Que legal, que bacana ter você com a gente. Fico muito feliz de ver essas pessoas. Quero destacar aqui a minha tia Marta, que nos assistiu ou está nos assistindo. Um vizinho meu, o Márcio Linhares. Que bênção, viu? Sejam todos sempre muito bem-vindos. Mas eu quero orar por você, que chegou no começo, ou que chegou no meio, ou que chegou mais no final. Não pelo meu poder, porque absolutamente não há poder nenhum em mim. Absolutamente. Todo pregador da palavra de Deus, ele precisa chamar a atenção das pessoas para Jesus. Nenhum pregador da palavra de Deus é alguma coisa sem Jesus. Nenhum pregador da palavra de Deus terá influência positiva sobre as pessoas se eles não estiverem sobre a guia e a direção do Espírito Santo. Não tem efeito positivo. Portanto, nesta noite, nós devemos, de fato, clamar ao Senhor, para que Ele acrescente a nossa fé, para que Ele mude aquilo que precisa ser mudado, para que Ele nos abençoe, para que sejamos abençoadores dos outros, para que abençoemos as pessoas ao nosso redor. E para que isso aconteça de fato, é necessário crescermos em fé e espiritualidade. Humanamente falando, não somos ninguém, mas podemos ser nas mãos do Senhor Jesus. Você que está aqui no Facebook, você quer ser um abençoador das pessoas? Não porque você mereça, não porque o poder esteja nas suas mãos, mas porque você quer ser usado por Jesus? Você quer isso? Você que está aqui no YouTube, através do YouTube, você tem esse pensamento também? Receber a graça de Deus, a misericórdia, o poder de Deus na sua vida, para que você seja abençoador dos outros, das pessoas que estão ao seu redor? Se isso é o teu desejo, nós vamos conseguir ajudar muita gente. Muita gente. Não nós, mas é o poder de Deus que pode estar em nós. Absolutamente. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos e para orarmos, para clamarmos a Deus, para que isso seja uma realidade em nossa vida. Vamos? Vamos orar? Vamos? Então, feche os seus olhos aí e vamos orar juntos. Bondoso Deus, não há mérito nenhum em nós. Não há poder nenhum em nós como seres humanos. Pelo contrário, como seres humanos, nós só produzimos obras da carne. Obras, Senhor Deus, do egoísmo, de um coração contaminado pelo pecado. Mas quando Cristo Jesus, Ele vem habitar o nosso coração, quando Ele toma conta da nossa vida, aí sim, Senhor Deus, começamos a ser instrumentos nas suas mãos, nos tornamos instrumentos nas suas mãos. E que bom, Senhor Deus, se todos nós pudermos ser abençoadores dos demais, abençoados e abençoadores dos demais. Por favor, ó Deus, tenha piedade de nós. Tenha piedade das nossas faltas, dos nossos pecados. Não somos nada nem ninguém. Mas nós confiamos nos teus méritos. Nós confiamos que Cristo Jesus, Ele, a cada dia, a graça de Cristo nos alcança. E aí sim, Senhor Deus, podemos ser modificados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Por favor, ó Pai, que a tua mão esteja sobre nós. Que vivamos sempre na sua presença. Se a nossa fé é pequena, Senhor, aumente a nossa fé.
se a nossa comunhão com o Senhor ela é falha, ela é fraca, por favor, Senhor Deus, nos transforme para que isso também mude de realidade. Ó Pai, te agradeço pelos que estão conosco nesta noite e que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe nessa nova semana desafiadora para todos nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, bendizemos e agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos. Amém, Senhor. Deus seja louvado e Deus seja glorificado em nossa vida. Amém? Compartilhe esta live. Mais pessoas também podem ser abençoadas por esse momento da palavra de Deus. Queridos, Deus abençoe a todos, que tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor. Na quarta-feira, como sempre, estaremos aqui, também tratando de mais um tema da Bíblia e também pelos pedidos de oração, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos meus queridos aqui do Facebook. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe você também, meu irmão, tá bem? Para que tenhamos uma semana muito abençoada pelo poder do Senhor. Amém? Deus seja exaltado sobre nós.